Olá! Hoje é a minha vez de receber uma convidada muito especial aqui no canal da Igreja em Vitória da Conquista. Luana, tira a sandália do pé que o papo é santo. Oi Ingrid, tudo bem? Oi! Muito feliz de estar aqui com você. Já tô sem sandália para nossa conversa santa aí. Muito obrigada pelo convite e vamos lá. Tá vendo isso? Pois é, o título da nossa mensagem de hoje é Deus é Fiel. Nós temos muita coisa rica e maravilhosa para desfrutar a respeito dessa temática, mas antes eu gostaria que você aí de casa deixasse o seu like, se inscreva aqui no canal e interaja no chat ao vivo. Então, Luana, esse tema é um tema que tem tudo a ver com o nosso viver cristão, não é mesmo? Nós, quando estamos passando por momentos de dificuldades, podemos sentir a mão poderosa de Cristo no sustento. E pelo fato de nós sermos filhos do Senhor, nós temos o privilégio de desfrutar da fidelidade do Senhor, não é mesmo? É isso mesmo. E essa questão da fidelidade, como você falou, né? A gente pode desfrutar no nosso dia a dia, na nossa vida cristã, não é nada teórico, muito pelo contrário, né? A fidelidade de Deus é algo prático que a gente pode experimentar a todo momento. Com certeza, não é nada teórico, né? Não é apenas, sei lá, um escrito de caminhão, uma frase clichê, Deus é fiel. Mas é uma verdade, é uma realidade, não é mesmo? Tanto é que lá em Números, capítulo 29, versículo 19, diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Isso é muito rico, né? Porque nós podemos descansar no Senhor, porque temos a certeza de que Ele é fiel. Amém. Amém. Amém, é isso mesmo, Ingrid. Não é? E você achou o que desse tema? Você gostou? Nossa, gostei muito. E realmente, a princípio, eu fiquei pensando, nossa, como falar, né, sobre a fidelidade de Deus? Mas realmente é a experiência, né? E como você falou, a própria palavra nos mostra que o Senhor, Ele é fiel. E eu também desfrutei muito, né, desfruto muito de um versículo que está em Deuteronômio 32, 4, que fala que Deus... esse versículo é ótimo, né? Fala que Deus, Ele é fidelidade. Ele não simplesmente é fiel como uma característica, né? Mas, na verdade, Ele é a própria fidelidade. Ele é a própria fidelidade. Então, assim, a gente pode desfrutar de maneira abundante, né? Não depende do humor de Deus, não depende da minha condição, mas é a natureza, é quem Ele é. Deus é fiel e ponto. Aleluia, amém, é isso mesmo. Pegando esse gancho do que você falou, nesse mesmo versículo diz que o Senhor é fidelidade e é também justiça. O versículo diz assim, ó: Deus é fidelidade e nele não há injustiça. Amém. Ele é justo e reto. Então, assim, nós podemos confiar, porque o Senhor fará justiça por nós, não é mesmo? E ao mesmo tempo, por outro lado, a gente também tem que ter ciência de que tudo que nós fazemos tem uma consequência, né? Então, assim, não é porque o Senhor é fiel que Ele vai passar a mão na nossa cabeça e que a gente não vai colher os frutos que plantamos. Por isso que é tão importante que nós possamos ter um viver íntegro e reto diante do Senhor, não é? Porque ao mesmo tempo em que Ele é fidelidade, Ele é também justiça. Amém. É verdade, Ingrid. Amém, não é? E assim, é tão precioso quando nós somos fiéis também ao Senhor, né? A fidelidade dele se torna ainda mais preciosa quando retribuímos sendo fiéis também para com ele, não é, Luana? É isso mesmo. E na verdade, assim, à medida que a gente tem esse relacionamento com Deus e a gente vai conhecendo o Senhor e vendo o tanto que Ele é fiel, isso na verdade nos constrange, né, a também buscar ser fiéis a Deus. Então, lá em Gênesis, o capítulo 32, Jacó está orando e aí ele fala para Deus: eu sou indigno das tuas misericórdias e da tua fidelidade com que o Senhor tem tratado o teu servo, né? E eu desfruto muito desse versículo porque aqui fala de um relacionamento entre servo e senhor.
E quando você pensa nisso, assim, a lógica é o servo ser fiel ao seu Senhor, né? Mas nós vemos que no nosso relacionamento com o Senhor é o contrário. Ele é o Senhor, mas Ele é aquele que se mantém fiel a nós, independente das circunstâncias, das situações, né? Então, realmente é muito precioso a gente desfrutar isso e nós também sermos constrangidos por esse amor que Deus tem para nós e também procurarmos, né, ter um viver fiel a Deus, ainda que a gente venha falhar, ainda que muitas vezes seja difícil, a gente sabe que a nossa natureza é totalmente oposta, né? Mas a gente pode pedir esse coração, né, que o Senhor nos faça também fiéis a Ele, assim como Ele é fiel para nós. Sim, é verdade. É maravilhoso você ter falado isso, porque justamente agora eu ia citar um versículo que tem tudo a ver com o que você falou, que ele está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, e diz o seguinte: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, assim, ainda que sejamos fracos, ainda que sejamos falhos, o Senhor permanece fiel a nós, não é? Amém. Então, assim, ele é tão maravilhoso, esse versículo retrata isso bem, que o Senhor não desiste de nós, né? Amém. Por mais que muitas vezes nós erramos e acabamos nos afastando do Senhor, ele permanece ali, paciente, esperando pelo nosso retorno, né? Isso é incrível, isso é maravilhoso, porque assim, nós somos falhos, mas o Senhor não. Amém. E Ele é tão misericordioso que quando nós nos arrependemos, Ele é fiel e justo para purificar os nossos pecados, para nos lavar, né? E para nos aceitar de volta. Na verdade, Ele espera sempre pacientemente Amém. para que nós retornamos de volta a Ele, Amém. não é? Isso é muito rico, isso é maravilhoso. Amém, é verdade. É incrível demais, porque nós precisamos do Senhor, nós dependemos totalmente do Senhor. E Ele é grandioso demais e Ele permanece sempre ali, fiel a nós, gente. Isso eu fico maravilhosa com essa realidade. Amém. É verdade, Ingrid. E Não é? você falando nisso aí, eu lembrei que o meu livro preferido da Bíblia é Oséias. E aí toda vez que eu falo isso, as pessoas ficam, nossa, mas Oséias, onde é que tá Oséias, né? A gente não sabe bem o que esse livro fala, onde que ele tá. Mas eu acho muito rico o livro de Oséias, porque ele tem 14 capítulos. E aí nos 13 primeiros capítulos, o Senhor tá lá falando tudo que o povo fez e, né, descendo a lenha ali no povo, falando do pecado, da desobediência, da idolatria, do tanto que eles se afastaram do Senhor. E aí o Senhor mostra para eles, inclusive, o castigo, né, ao qual eles estariam sujeitos por causa de tudo aquilo. Mas aí no último capítulo, depois de tudo, assim, a gente fica até lendo, dá até aquela raiva, né? Nossa, como que o povo de Israel é tão infiel. E essa é a nossa condição também, né? E aí lá no último capítulo de Oséias, o Senhor fala assim: volta para mim, ó Israel, tendes palavras de arrependimento. E aí ele fala assim: eu vos receberei e curarei a sua infidelidade. Então, independente da nossa condição, independente das nossas falhas, é como você falou, se a gente tiver um coração de arrependimento, se a gente se voltar para o Senhor e pedir, né, pelo sangue, buscando um novo começo, o Senhor nos recebe em toda situação, a todo momento. E Ele ainda fala: curarei a sua infidelidade. Então, o Senhor sabe da nossa natureza, mas o Senhor também quer nos transformar, né? Ele quer mudar o nosso coração e nos fazer cada vez mais fiéis a Ele também, né? Então, realmente, isso é muito precioso, é uma âncora para a nossa alma, porque mesmo quando a gente falha, a gente tem essa certeza no nosso coração de que se nós nos arrependemos, o Senhor está ali pronto para nos receber. Isso é verdade, realmente. Eu trouxe uma analogia que eu achei muito interessante ouvir uma vez numa conferência de jovens e eu gostaria de trazer aqui. Vou até pedir para o editor colocar aí na tela para o pessoal de casa ver e eu vou te mostrar aqui. Me diz aí se você está conseguindo enxergar. Tô vendo. Tá ver? Que é a divisão do tabernáculo, né? Primeiramente temos aqui na parte inferior o átrio exterior, que é ali onde muitas pessoas tinham acesso àquele ambiente, né? E mais pra frente temos o lugar santo. No lugar santo, apenas os sacerdotes, né,
poderiam adentrar ali naquele ambiente. E conforme fosse entrando mais ainda no tabernáculo, nós encontramos o Santo dos Santos, que a entrada fica ainda mais restrita, onde somente o sumo sacerdote poderia ter acesso àquele local. E por que eu estou falando isso? Eu quero fazer uma analogia com o que está escrito lá em Apocalipse 17:14, que fala a respeito dos chamados, dos escolhidos e dos fiéis. Aqui no ato exterior pode ser o lugar dos chamados, né? Muitos são chamados. Já no lugar santo é o ambiente ali dos escolhidos, né? Lá em Mateus o Senhor fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E mais para dentro ainda, no Santo dos Santos, nós temos os fiéis, Amém. Que são aqueles que perseveram até o fim, né? São aqueles que se preocupam com a vontade do Senhor, Amém. né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero encorajar, né, quem está assistindo e a nós mesmos também, Amém. a não viver na superficialidade, não se contentar com o lugar santo, tampouco com o ato exterior. Verdade. Mas que nós possamos estar entre os fiéis, Amém. né? A palavra do Senhor diz que os fiéis são aqueles que perseveram até o fim. Amém. Então vamos perseverar, a palavra-chave é perseverança. Amém. Vamos andar nos caminhos do Senhor, confiando nele. Amém. E principalmente buscando fazer a vontade Amém. dele, né? Sair da superficialidade, da zona de conforto e buscar ser fiel a ele, Amém. porque ele é maravilhoso, Amém. ele é incrível. Amém. Então que possamos continuar, né? Seguindo os caminhos do Senhor, só que não se contentando apenas em ser um escolhido, um chamado, mas que possamos estar entre os fiéis. Amém. Amém. Muito bom, Ingrid. Amém. Realmente essa Não é? porção aí é preciosa. Que nós sejamos esses fiéis, né? E realmente a fidelidade diz respeito a um relacionamento, né? E até aqui, me preparando para essa nossa conversa, eu pesquisei no dicionário, eu nunca tinha visto. Não sei se você já viu, né? Mas o significado de fidelidade no dicionário é constância nos compromissos feitos com outra pessoa, né? E o Senhor, ele é constante, é como a gente já falou aqui, né? Deus, ele é fiel, independente das circunstâncias, independente de nós, não é por merecimento, ele é fiel. Mas e quanto a nós, né? Será que nós temos sido constantes no nosso compromisso para com Deus? E é exatamente isso, né? Essa figura aí que você mostrou no tabernáculo, a gente precisa ir mais fundo, né? Ter uma experiência mais profunda com o Senhor. E quando a gente se relaciona com uma pessoa, a fidelidade ela vai muito além de simplesmente você fazer as coisas certas, né? Da maneira certa, mas é uma questão de nós conhecermos o coração da outra pessoa. E Deus, ele tem os desejos dele, né? O Senhor tem no coração dele a sua vontade. E quando a gente tem interesse pela vontade de Deus, pelo coração de Deus, essa questão da fidelidade, né, de ser constante, isso nos faz também anelar, cumprir, né, o sonho de Deus e a vontade de Deus também. E isso me faz lembrar muito a história de Davi, né? Eu acho que é em 2 Samuel, que conta quando Davi estava ali com seu exército, eles estavam em guerra contra os filisteus, e aí Davi suspirou, de repente ele suspirou assim, ai, que vontade de beber a água daquele poço que estava lá onde os filisteus estavam acampados. E aí os 3 valentes de Davi, aqueles que eram mais fiéis, eles foram lá, né, enfrentaram assim, a situação ali, eles correram até risco de morte, mas buscaram a água e trouxeram para Davi. E isso, falando sobre o nosso relacionamento com Deus, realmente nós precisamos ter essa fidelidade, né? De até mesmo conhecer o suspiro de Deus. Nós precisamos conhecer aquilo que está no coração de Deus, né? Saber do que Ele deseja. E aí, então, movidos por esse amor e por essa fidelidade, por esse compromisso que nós temos com o Senhor, a gente até mesmo entregar a nossa vida por isso, né? Aqueles homens ali arriscaram a vida deles. E será que isso nos faz pensar, né, Ingrid? Será que o meu compromisso com o Senhor é a tal ponto de realmente me dar totalmente para fazer a vontade do Senhor, para cumprir os sonhos, os planos de Deus? Isso é algo que é totalmente relacionado com o nosso viver, né? Com as nossas prioridades, com as nossas escolhas. Totalmente relacionado, né? E é interessante também, analisando assim o nosso viver cristão,
porque nós passamos, né? Qualquer pessoa, na verdade, passa por tribulações, né? Passa por momentos de dificuldade, mas o diferencial que deve haver em nós é a perseverança, né? Nós devemos perseverar para que nós possamos estar entre os fiéis e ter esse relacionamento que você falou de busca ao Senhor, né? De ter um relacionamento íntimo com Ele, porque é isso que Ele quer de nós, né? Imagina só a situação de um pai que tem um filho que não quer ouvir os conselhos desse pai, que não quer a amizade desse pai, né? Que é um filho distante, só se aproxima quando quer algo do pai. Na verdade, Deus também se entristece que quando isso acontece conosco, né? Ele se entristece quando nós buscamos a Ele somente para pedir bênçãos ou para o que Ele tem, né, a nos oferecer. Porque o que Ele quer é a nossa amizade. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Ele, que nós possamos cultivar esse relacionamento com Ele, né? E assim, cada vez mais que nós cultivamos e buscamos a ter essa intimidade com o Senhor, nós vamos nos aproximando mais e, consequentemente, sendo fiéis a Ele, né? E as tribulações vão servir para quê? Para produzir perseverança, né? E somente assim nós seremos aprovados, né? E eu acho muito interessante o que está lá em Apocalipse 3, versículos 10 e 11, que é, olha só que incrível que o Senhor tem a nos dizer. Eu vou ler aqui na minha colinha rapidinho. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, gente, isso é assim grandioso, né? Porque nós precisamos perseverar, né? Porque o Senhor nos guardará da hora da provação, né? Que sejamos as primícias do que dorme, né? Que possamos guardar a nossa coroa, porque o Senhor vem sem demora. E assim, quando nós somos fiéis a Ele, nós na verdade estamos antecipando a volta do Senhor, né? Porque nós devemos amar a vinda do Senhor. Então, que nós possamos ter esse viver de perseverança, de busca e de estar entre os fiéis na volta do Senhor. Verdade, Ingrid, que nós possamos perseverar, né? A gente está falando aqui sobre fidelidade e como você disse, né? Muitas vezes as situações não são tão favoráveis, né? As tribulações, os sofrimentos vêm e nessas horas a gente tende a ter esse pensamento de que Deus me abandonou, nossa, o que está acontecendo, as coisas não estão dando certo. Mas quando a gente realmente conhece a fidelidade de Deus, experimenta, né, no dia a dia e sabe, crê que o Senhor é fiel, a gente vê que às vezes até mesmo o não de Deus prova da fidelidade dele para conosco, né? Então, se nós temos essa confiança, mesmo passando por sofrimentos, por tribulações, a gente crê que o Senhor ele é fiel ao compromisso que Ele fez conosco, né? E Ele vai até o fim. É interessante, eu me lembrei aqui, esses dias para trás mesmo, a gente estava partindo pão aqui em casa, né? Eu e o Daniel. E a mesa do Senhor é um grande símbolo, né, dessa aliança, da fidelidade do Senhor para conosco. E ali, partindo o pão, me deu um sentimento assim, eu falei, nossa Senhor, olha o que eu fiz essa semana, olha o que eu pensei, olha o que eu falei. E a mesa do Senhor está aí, está disponível para mim, o Senhor tem certeza que eu posso tomar? E aí o Senhor falou para mim, né, lá no interior a gente ouve aquela vozinha do Senhor, né, e o Senhor falou para mim, olha, eu não desisto de você. E graças ao Senhor, realmente o Senhor não desiste de nós, né? Independente das circunstâncias, das situações que nós passamos, nós podemos crer que o Senhor está ali com a gente, porque Deus é fiel, né? Ele é a fidelidade. Então, vale a pena, né? Nós perseverarmos e nós buscarmos fazer a vontade do Senhor em todas as coisas, não só ficar preocupado com as nossas coisas, né? Como você falou, o Senhor está voltando. Hoje o desejo de Deus é voltar. E que nós possamos ser esses que realmente cooperam com a volta do Senhor.
né? Sendo fiéis à porção que o Senhor deu para cada um de nós. Cada um de nós tem uma porção Com diante certeza. de Deus, né? Uma missão, uma comissão. E que nós possamos ser fiéis a isso, para que o Senhor nos ache nesse caminho, né? Perseverando, ainda que venhamos a falhar, porque a gente falha mesmo, não tem jeito. Humana, né? Mas a gente pode se arrepender, a gente pode voltar e sempre manter, né, esse coração de buscar ser fiel ao Senhor. Com certeza, amém. Lá em 1 Coríntios 9 diz que fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o Senhor nos chama à comunhão, né? O Senhor nos chama porque é isso que a gente está falando, essa questão do relacionamento. Ele quer ser íntimo, Ele quer que nós sejamos íntimos dele, né? Ele quer que nós possamos ter essa comunhão com o Senhor Jesus. E é por isso que Ele é tão maravilhoso assim, tão fiel, né? Porque Ele quer sempre está sempre esperando pelo nosso retorno. Ele é paciente, Ele é bondoso, e é incrível que Ele não chega invadindo, né? O Senhor espera pelo nosso posicionamento. Então a gente precisa se posicionar, a gente não pode viver viver de qualquer jeito, servir de qualquer jeito, fazer as coisas assim pro Senhor na má vontade, só por checar lá, marcar no checklist, mas nós precisamos ter um viver íntegro e reto diante do Senhor, porque Ele nos chama à comunhão, né? Amém. Eu falei aqui sobre Davi, né? E eu lembro muito de Davi, porque assim, às vezes a gente pode olhar para a nossa condição e ficar um pouco desanimado, né? Nossa, mas como que eu faço para ter esse viver fiel? Não consigo, tenho dificuldade. Mas Davi, ele é um exemplo que me encoraja muito, né? Porque ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. E se você olhar para a vida dele, Davi, em muitos momentos, ele falhou, né? O coração dele, em alguns momentos, as atitudes dele não foram assim tão fiéis a Deus. Mas o diferencial de Davi era o coração. Por mais que ele falhasse, ele também estava sempre pronto para se arrepender, né? E da mesma maneira, eu acho que até a volta do Senhor, nenhum de nós vai estar ainda perfeito, né? Que vai poder falar, eu sou 100% fiel a Deus. A gente tem, né, as nossas fraquezas, mas o importante é o nosso coração se posicionar, como você falou, né? Ter essa posição. Eu acho que a questão da fidelidade, ela é uma questão, é uma escolha que a gente faz, né? É como o casamento, por exemplo, né? Eu uso aqui a minha aliança, que é o símbolo do meu compromisso com o Daniel, e eu escolhi essa posição. Então, da mesma maneira com Deus, né? No nosso relacionamento com Deus, a gente precisa escolher essa posição de se manter com o coração fiel ao Senhor. E ainda que a gente venha a falhar, né? O Senhor está sempre ali pronto para nos resgatar. E eu lembrei de um versículo, Ingrid, que eu também amo muito, que está em Salmo 86, né? Que fala assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe meu coração para só temer o teu nome. Que nós tenhamos essa oração, né, diante do Senhor, de falar, Senhor, dispõe o meu coração. Meu coração muitas vezes não está disposto, mas me dá um coração que se dispõe para temer só o seu nome e mais nada, né? E se nós tivermos esse coração posicionado pelo Senhor, com certeza o Senhor vai poder nos usar. E aos poucos o Senhor vai nos transformando, né? Vai nos fazendo cada vez mais fiéis a Ele nessa nossa caminhada, na nossa jornada, né? Amém, é verdade. Isso que você falou é muito interessante mesmo, porque muitas vezes a gente erra, né? Faz parte assim da natureza humana, errar, falhar. Uma vez eu ouvi um irmão falando numa mensagem que nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores, né? Então, assim, faz parte da nossa natureza, mas é importante que a gente se arrependa dos nossos pecados, dos nossos erros, né? Porque, assim, nós estamos suscetíveis a falhar, mas o Senhor está lá esperando pelo nosso arrependimento, esperando pelo nosso coração. O que você falou é certíssimo. A respeito do nosso coração, o Senhor sempre vê o que está no nosso coração,
né? Então, assim, se estamos dispostos a mudar, o Senhor está ali disponível para nos ajudar, para nos transformar, não é? Mas se estamos de qualquer jeito, deixamos para lá, o Senhor permanece fiel esperando, mas que nós possamos acordar, né? A gente precisa de um despertar, porque as coisas do Senhor são sérias, que possamos buscar, né, o Senhor e permanecer fiéis a Ele. É prosseguindo, né, Ingrid? É perseverando dia a dia, não desanimar diante das nossas falhas, mas tem um hino que eu gosto muito que fala: em Jesus, precioso amigo, aprendi a confiar. Então a gente vai aprendendo, né, a conhecer a fidelidade de Deus e a também sermos fiéis a Deus no dia a dia, nas experiências. Então o importante é a gente perseverar. E a gente estava falando, né, sobre nós sermos fiéis, sobre nós atendermos ao desejo do coração do Senhor. E de maneira prática, realmente a gente precisa ter esse viver de estarmos envolvidos, né? Hoje a gente tem ouvido muito essa palavra, principalmente para os jovens, né, de nós fazermos parte aí desse exército. Então, nós precisamos nos envolver com as coisas de Deus. Isso é uma prova, é uma amostra da nossa fidelidade com o Senhor, né? Nós sermos fiéis a esse compromisso e demonstrar essa nossa posição para todo mundo, né? Para as pessoas que estão à nossa volta. Então, eu vejo principalmente nós jovens, às vezes a gente está envolvido com tantas coisas, né? Faculdade, trabalho, futuro, às vezes alguns aí estão na fase de constituir família, de se casar, e muitas vezes essas coisas acabam ganhando muito espaço no nosso coração e a gente esquece do nosso principal compromisso, né? Que é com o Senhor, daquilo que é mais importante, que é nós sermos fiéis a essa aliança, né, que existe entre nós e o Senhor. Então, que nada disso venha nos distrair, mas que no dia a dia nós possamos perseverar, sempre envolvidos com as coisas do Senhor. E realmente não tem como nós não desejarmos ser fiéis uma vez que a gente prova a fidelidade de Deus. Não tem jeito, né, Ingrid? Nas experiências do dia a dia, o Senhor vai abrindo o céu pra gente de um jeito que você fica até constrangido. Senhor, o que eu posso fazer se não viver pra Ti, né? Então, que nas experiências mesmo do dia a dia a gente possa pedir para o Senhor: Senhor, me mostra a Tua fidelidade. E aí o Senhor vai ganhando o nosso coração, vai ganhando cada vez mais espaço em nós, e nós também vamos aprendendo, né, a ser fiéis a Deus nas pequenas coisas, no nosso tempo, né, administração do nosso tempo, na vida da igreja, nos serviços, em tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Que realmente a gente possa sempre se lembrar que o nosso primeiro e principal compromisso é com o Senhor. E que nós tenhamos esse coração de desejar sermos fiéis, né? Com certeza, o nosso primeiro e principal compromisso é com o Senhor, amém, é isso mesmo. Eu achei interessante algo que eu vi num livro sobre combater o bom combate, porque nós corremos a nossa carreira, né? Paulo diz que eu não vou me lembrar agora quais são os versículos, mas ele faz aquela analogia com as pessoas que correm, né, que fazem a competição ali na corrida, que aquelas pessoas, aqueles atletas, eles correm com o objetivo de ganhar uma coroa, né, que na verdade, essa coroa é uma coroa corruptível. Mas nós, servos do Senhor, filhos de Deus, nós corremos motivados por uma coroa incorruptível. Então, assim, nós precisamos ter uma meta, né? Nós precisamos ser guiados pelo Senhor, deixar que o Senhor nos guie, mas sempre mantendo o nosso foco, o nosso objetivo nessa carreira, né? Que é, no final, alcançar a coroa, que é, no final, estar com o Senhor, né? Que é o melhor prêmio, que é um prêmio incorruptível, né? Um prêmio que não passa, é um prêmio eterno, não é? É o que vale a pena, né? O resto vale tudo vai passar. Justamente. E essa visão é preciosa, né, Ingrid? Sim. Porque é isso que nos faz manter focados. Às vezes a gente fica, mas para ser fiel a Deus eu tenho que abrir mão de muita coisa, né? Tem que deixar muita coisa. Mas quando a gente vê que aquilo que o Senhor tem para nós é incorruptível, é muito superior, é
é algo que hoje a gente não vê, mas a gente crê, a gente espera, né? E a gente sabe pela palavra do Senhor que é algo assim, como a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Então vale a pena, né? Vale a pena nós sermos fiéis hoje, mantermos esse compromisso com o Senhor, porque quando o Senhor voltar, aí nós vamos ter eternidade, né? Para desfrutar do Senhor, para desfrutar da pessoa do Senhor, da fidelidade dele. Amém, é isso mesmo. Amém, isso é muito grandioso, né? Que possamos estar firmes para que alcancemos, né, o prêmio, para que alcancemos o nosso galardão e estejamos com o Senhor, né, no grande dia. E termos um descanso eterno, né? Porque tudo isso aqui é passageiro, né? Muitas vezes a gente, como você disse, nós jovens nos preocupamos muito com o dia de amanhã, né? Com uma vida profissional, uma vida estável, né? Um bom casamento, ter filhos, seguir a carreira, ter uma boa carreira profissional. Mas a verdade, tudo isso aqui vai passar, né? A nossa prioridade não deve estar nas coisas aqui da terra, até porque o Senhor fala que nós devemos primeiro buscar as coisas do alto, né? Nós devemos buscar as coisas do Senhor, o reino de Deus e a sua justiça, porque o Senhor nos acrescenta as demais coisas. Então, que possamos ter esse viver íntegro e reto diante do Senhor, de busca pelas coisas do Senhor, né? Que nós possamos pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, porque tudo aqui na terra é passageiro, tudo isso, né? Nós não vamos levar nada daqui, né? Então, que a nossa realidade seja esse viver de busca, de pensar nas coisas do Senhor, de servir o Senhor, porque é muito satisfatório quando a gente se entrega ao Senhor e serve, né, com o coração puro, porque o Senhor quer nos edificar, Ele quer edificar a sua igreja, né? E Ele quer que nós nos disponibilizamos a fazer as coisas dEle, a fazer a vontade dEle, né? Então, isso é incrível, porque a volta do Senhor depende de nós mesmos, né? Depende do nosso viver. Então, se buscamos mais o Senhor e o expressamos, né? Levando o Evangelho, pregando o Evangelho, o Senhor voltará mais rápido, né? Então, que a nossa prioridade seja as coisas do Senhor e não as coisas materiais. É claro, assim, que a gente está aqui nessa terra, a gente quer ter uma vida estável, mas que essa não possa ser a nossa prioridade, né? Que isso seja apenas acrescentado pelo Senhor em nós, porque a nossa prioridade deve ser o reino, deve ser buscar o Senhor, não é mesmo? Eu me lembrei também, Ingrid, de uma palavra que eu lembro que eu ouvia isso quando eu era adolescente, né? Que os irmãos compartilhavam que Deus ele se comprometeu com o homem, não só da boca para fora ou de palavra, mas ele realmente colocou a mão na massa, né? Deus, sendo Deus, Criador, Todo-Poderoso, ele desceu do trono e ele se tornou um homem, né? Sujeito a morte, né? Sujeito a situações aqui dessa terra, por amor a cada um de nós, né? Então, e além disso, o Senhor ainda morreu por nós, Ele deu o seu Filho unigênito, né? Esse é a maior prova do grande compromisso que Deus fez conosco. E aí tem um versículo em Romanos que eu acho rico demais, que fala, aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Então, é como você falou, o Senhor ele está pronto para nos suprir em tudo que nós precisamos. A gente não precisa ter o coração apegado, né, às coisas dessa terra, ou ficar preocupado com o futuro, ansioso. Não, o Senhor ele é fiel, né, e Ele vai suprir tudo aquilo que a gente precisa. Como a gente compartilhou, até o não de Deus, até os sofrimentos são prova da fidelidade do Senhor para nós, né? Então, nós podemos descansar e ao mesmo tempo ter esse sentimento forte de que se o Senhor se comprometeu comigo a esse ponto, né, a ponto de morrer, de dar o seu Filho por mim, que mais eu posso fazer se não realmente me entregar também e ofertar a minha vida para esse Deus, né?
e que isso possa nos motivar sempre a ter esse viver também, né, de sermos fiéis ao Senhor nas pequenas coisas, né, do nosso dia a dia. Nós não estamos falando aqui simplesmente de grandes milagres, né, Ingrid? Às vezes a gente quer experimentar o Senhor naquelas coisas assim fantásticas, ou a gente quer também fazer coisas fantásticas para Deus, grandiosas, mas é no dia a dia, é nas pequenas situações que a gente aprende a experimentar o Senhor, né? Verdade, nosso viver diário. Isso. E aí a gente vai aprendendo, né, a conhecer a fidelidade e a sermos também fiéis. Com certeza. E aos poucos, né? Vamos prosseguindo aos poucos. E é isso aí. Amém. Que possamos perseverar. Amém. Que estejamos entre os fiéis. Amém. Amém. Então, Luana, agora é a hora de chamarmos a tag. Nossa tag de hoje será a cara a cara. O pessoal da produção vai dizer um adjetivo e nós devemos relacionar esse adjetivo com uma personalidade bíblica, como por exemplo, companheirismo. Aí a gente lembra de Jonatas. E a gente deve, além disso, explicar, justificar a nossa escolha. Amém? Amém. Mas antes de começarmos a nossa tag, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam assistir o próximo episódio na semana que vem. Amém. O primeiro adjetivo é alegre. Alegre. Você escutou aí? Escutei. Deixa eu tentar lembrar de alguém que era alegre. Miriam? Tem que justificar também, né? Eu lembrei de Miriam. Quando ela dançou ali na presença de Deus, eu lembro da música. Miriam dançou na presença de Deus. Imagino que ela estava muito alegre ali. Ela dançou na presença de Deus porque mesmo. Como é que foi o que mesmo, gente? Foi quando o povo atravessou o Mar Vermelho, não foi? Ela juntou as mulheres. Quando o povo atravessou o Mar Vermelho, amém. Arrasou. E você, Luana? Que tu lembra de alguém? Falou de alegria pra mim, eu lembrei de Paulo e Silas. Porque é fácil a gente ficar alegre quando tá tudo bem, né? Mas quando as coisas não estão lá muito bem, é difícil a gente se alegrar. Mas Paulo e Silas foram um modelo, né? Mesmo na prisão, eles estavam ali cantando, louvando o Senhor, alegres porque eles tinham o Senhor. Então a alegria ela não depende da circunstância, né? Mas depende da gente ter o Senhor ou não. Amém, isso mesmo. Próxima palavra? A próxima palavra o próximo adjetivo é leal. Leal. Quando falo de lealdade, eu sempre penso naquela história em que Jonatas mesmo, né, tava indo atacar os filisteus, eu acho, na guerra ali, e aí o escudeiro dele fala pra ele, né, vai e a sua força é a minha força, eu sou com você, né, então ele foi muito leal ali a Jonatas, sabendo que tinha só os dois, eles estavam iam provavelmente morrer, né, só os dois lutando contra um exército inteiro, mas ele fala pra Jonatas, né, vai e eu vou ser com você. Então, eu lembro sempre desse exemplo, né, quando fala de lealdade. O exemplo que eu lembrei aqui agora foi que de Ruth, né, que ela foi leal ali à sua sogra, né? Então, essa história de lealdade de Ruth, porque ela era moabita, mas quando ela, mesmo estando viúva, ela preferiu continuar ali com a sua sogra, né? Para ali ajudar a sua sogra, que era serva do Senhor. Então, assim, ela deixou seus costumes, deixou suas tradições e foi leal ali, né? A sua sogra. E ao Senhor, né? Também, né? A próxima palavra é carismático. Difícil, hein? Ai, vocês complicaram. Ih, rapaz. Carismático, Senhor Jesus. Quem será que... Deixa eu lembrar de alguém aqui. A few moments later. Pensei na pessoa. Pode falar. Quer falar primeiro? Eu imagino que João, aquele discípulo, o apóstolo,
Não, pastor João. Mas ele era um discípulo do Senhor. Mas amém. Que eu imagino que ele tenha sido bem, assim, carismático, porque ele estava sempre ali com o Senhor, na cola do Senhor Jesus, que ele amava muito ao Senhor, né? Então, era João mesmo, né? Era. Então, eu imagino que ele deveria ser uma pessoa carismática. Tem um versículo que até fala que ele estava repousado, assim, no ombro de Jesus. Então, eu acho que ele é uma pessoa, assim, fofinha. Nossa, carismático, eu pensei aqui, espero que eu não esteja errada, mas eu pensei em Gaio. Gaio nas epístolas, né? Paulo fala que ele era o hospedeiro, que ele recebia todo mundo na casa dele, né? Sim. Então, assim, eu creio que ele devia ser uma pessoa extremamente carismática, porque todo mundo ia parar na casa dele, né? Sim. Então, eu lembrei desse exemplo. Dá pra imaginar, né? É verdade. Gostei. E aí, A próxima palavra é sábio. Sábio. Salomão. Aí ficou difícil pra mim agora, né? Né? Gente, desculpa, Imagina! Sim, Salomão, por quê? Porque, né, ele pediu a Deus sabedoria, poderia pedir riquezas, prosperidade no reino, mas ele pediu o quê? Sabedoria. Bom, então vou falar aqui uma mulher, né? A gente tá falando só de homem. Tem Sim. Abigail, né? Foi uma mulher extremamente sábia no momento que a casa dela estava ali em risco e ela, né, foi lá, resolveu a situação ali que o marido tinha causado o maior problema. Ela foi diante de Davi, se humilhou, preparou um presente para poder acalmar Davi. E aí Davi até a bendiz, né, pela sabedoria, pela bondade dela. Então Abigail foi uma mulher muito sábia. Ótimo. Maravilhosa. E a próxima? A última palavra é persistente. Persistente. Eu diria que Jó. Porque por tudo que ele passou, né? Ele perdeu seus filhos, perdeu seus bens. E ele continua ali sendo resiliente, persistente. E no final, por causa da fidelidade dele, o Senhor o abençoou, né? Dando tudo em dobro. Eu lembrei de Paulo, né? Paulo, Sim, a gente vê que na legal. Bíblia que ele passou por várias situações, né? Naufrágio, foi açoitado e foi até apedrejado, perdeu a vida, quase perdeu, né? Várias vezes, mas ele estava ali, né? Firme no propósito de pregar o evangelho. Até no final da carreira ele diz que todos abandonaram, né? Mas ele permanecia ali firme, pregando o evangelho, visitando as cidades, né? E até mesmo depois de ter sido preso, ficando em casa ali, prisão domiciliar, ele ainda estava sendo fiel, né, ao encargo que o Senhor deu para ele. Então, acho que Paulo foi uma pessoa bastante persistente. Com certeza. Então, gente, agora é a hora das nossas pepitas da semana. São pequenas porções do que nós desfrutamos aqui nesse episódio para você de casa estar ao longo da semana desfrutando aí da sua casa. Lembrando que todas as pepitas estarão listadas aqui na descrição do vídeo. Então não se desespere, que vai estar tudo aqui salvo, você pode poder ver depois. Nós teremos também aqui na descrição do vídeo uma playlist da Spotify, que nós vamos recomendar alguns hinos relacionados ao que abordamos aqui nesse papo, para você ter um desfrute maravilhoso aí do Senhor na sua semana. Bom, as minhas pepitas são as seguintes. Primeiramente, esse livro aqui, Amar a Vinda do Senhor, que ele fala muito sobre persistência, sobre o nosso viver cristão e sobre nós apressarmos a volta do Senhor. E também eu trouxe alguns hinos, que primeiramente o Ser Fiel do Ministério Zoe, Posso Confiar 288, Me Leva para Casa do Israel Sobirá, e também alguns versículos que estarão listados aí na descrição,
que é 2 Tessalonicenses 3:3, 1 João 2:17 e Lucas 21:19. E as suas pepitas, Luana? Bom, eu queria então recomendar para todo mundo aí que lesse o livro de Oséias. É um livro muito bom, muito precioso, que mostra, né, toda a fidelidade de Deus para conosco. E também separei aqui alguns hinos, né, que falam sobre a fidelidade de Deus. Então, um deles é o 294, que fala que doce é confiar em Cristo. O hino 15, que fala Tu és fiel a Deus, um hino clássico, né, muito desfrutável. O Posso Confiar também, que você já falou, nós podemos confiar porque Deus é fiel. E os versículos que eu queria deixar são Salmo 86:11, né? E também o versículo de Romanos 8, versículo 32. Amém, ótimo. Luana, eu amei estar aqui com você neste bate-papo santo. Foi ótimo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, tá? Que Deus abençoe a sua vida, que nós possamos perseverar e estar entre os fiéis. Eu que agradeço, Ingrid. Foi muito bom estar aqui com você e espero que venham outras, né? Amém. Que o Senhor abençoe a todos nós e nos faça fiéis em todas as coisas. Amém. Muito obrigada. Galera, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar aqui no vídeo, tá? E interagir aqui no chat ao vivo se você gostou desse nosso papo. Volte para a próxima semana que nós iremos ter mais desfrute aqui no Tira a Sandália do Pé. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tchau. Beijo.